Boa noite a todos. É, Nós estamos começando mais um Café com Quê escatológico. O meu nome é Emanuel, sou teólogo e estou esperando o nosso amigo Ari Neto, de São Paulo. Eu falo de Fortaleza e nós vamos, finalmente deu certo. Nós vamos iniciar a nossa live hoje, dando continuidade ao assunto relativo à pós-modernidade. Nossa grande pergunta é se esta geração, a geração pós-moderna, é a geração do fim, né? Então, o nosso amigo Ari Neto finalmente conseguiu entrar, né? Boa noite, Ari. Seja bem-vindo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, pessoal. Eu estava, na verdade, lá no PC, compartilhando a live em outros grupos antes de entrar aqui. Deixei Certo. você esperando aí, Bom. desculpa. É Não, que tranquilo. depois que eu começo aqui eu não consigo compartilhar nada, então eu tentei compartilhar lá antes de entrar Uhum, para o uhum. pessoal no canal conseguir assistir e tudo mais. Mas esses detalhes técnicos aí a gente vai se acostumando, né? É isso aí. Então vamos lá, né? Já passamos aí 5 minutos do nosso horário e eu já fiz a minha apresentação, a apresentação do nosso tema, né? Legal. Apresentei o nosso interlocutor, que é o Ari, e nós paramos na live anterior no quadro comparativo, né? Aham, Da mentalidade pós-moderna com a mentalidade moderna, não é? E rapidamente, exato. apenas para situar o pessoal que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, ou que vai assistir pela primeira vez e não viu os vídeos anteriores, e eu recomendo que assistam os anteriores para que possam entender tudo desde o começo, né? Eu disse que esse quadro comparativo, no material que vai ficar disponível aí na descrição do vídeo, esse quadro, quando a gente lê atentamente ele, nos dá a impressão de que esses filósofos modernos e pós-modernos são como que cegos que estão tateando, né? E que conseguem chegar a algum lugar, apesar de estarem cegos. E, de fato, conseguem fazer descobertas efetivas. Quando esteve em Atenas, que era ali a capital do pensamento grego da antiguidade. Então, ele esteve lá em Atenas, mais exatamente no Areópago, onde discursou para os filósofos estoicos e epicureus, não é? Antes disso, ele estava na praça debatendo com todos os que se dispunham a conversar com ele, e ele pregava então a Cristo e a ressurreição. E os gregos ficaram muito curiosos e levaram ele até o Areópago para entender bem essa história dos deuses, né? Aos quais ele se referia, segundo os gregos, né? Porque ele falava de Jesus e da ressurreição. Porque a ressurreição para os gregos seria uma espécie de Deus, né? Anastácia, se eu não me engano, era o nome grego para a ressurreição. Eles não tinham uma noção clara sobre isso, então achava que Paulo estava falando de dois deuses, que era Cristo e a ressurreição. Então, quando a gente lê esse quadro comparativo, que a gente começou a ler na live passada, a gente tem essa impressão, como se estivessem perdidos, mas que acertam uma hora ou outra
e erram em muitas outras e fazem extrapolações muito exageradas, né? A partir de impressões e constatações corretas que vários desses filósofos fizeram, mas eles acabam inferindo, concluindo de maneira exagerada algumas coisas, como, por exemplo, o relativismo absoluto, né? Se bem que já é uma contradição, como que o relativismo pode ser absoluto? Ora, se tudo é relativo, nada é absoluto, né? Mas para a mentalidade pós-moderna, tudo é relativo, não existe verdade, tudo não passa de narrativas, de histórias que cada grupo defende, né? E advoga e vive de acordo com essas suas narrativas, né? Então, nós dissemos nessa comparação que a era moderna, a era do iluminismo, né? Do pensamento cientificista e racionalista de Francis Bacon, de Descartes, né? Que essa era colocou a humanidade no lugar de Deus. A humanidade se tornou o centro, né? Isso é o chamado humanismo. Humanismo, né? Eles removeram Deus e a Igreja Católica do lugar, né? A revelação de Deus, a Bíblia, já não era mais autoritativa para eles, né? O que tinha autoridade era o conhecimento objetivo, ou supostamente objetivo, que Na verdade, advém. né? Na verdade, eles Sim, nunca diga. leram a Bíblia, né, Emanuel? Esse povo nunca leu a Bíblia, né? Então, assim, Então, ó, assim, eles não os podem ter primeiros tirado, filósofos. eles não podem ter tirado a Bíblia como autoridade de alguma coisa, que, na verdade, eles nunca reconheceram a Bíblia como autoridade. A autoridade que existia e que eles negaram, né, seria, no caso, da Igreja Católica, do clero, né, que impunha o comportamento, que impunha uma forma de conhecimento científico, que dizia o que podia e o que não podia. Então, contra isso, sim. Mas a Bíblia eles nunca conheceram, né? Concorda com isso? Assim, a rigor, houveram pelo menos umas duas etapas no iluminismo, né? E na primeira fase do iluminismo, haviam pessoas que acreditavam em Deus. Descartes foi um deles, que de fato acreditou em Deus, né? Tanto que, num dos textos dele, ele fala que Deus é bom, que Deus não iria mentir para a humanidade, né? Que nós poderíamos confiar o suficiente na nossa razão, né? Que Deus nos deu essa capacidade. Daí ele propôs aquela metodologia da dúvida sistemática para chegar a uma verdade axiomática, ou seja, inegável, né? Inquestionável. E essa verdade a qual ele chegou foi que eu penso, logo existo. Né? Então, essa é uma verdade inegável. Eu existo porque eu estou pensando agora. Então, isso não se pode negar, de acordo com Descartes. E esse sentimento, essa intuição, né, essa experiência racional do ser humano é dada por Deus, né? É uma faculdade divina que Deus nos deu, né? E que, portanto, nós não estamos enganados. Nós de fato existimos. Isso é uma verdade autoevidente, né? Que, de acordo com Descartes, era impossível negar. Mas, acredite se quiser, né? Pasmem, os pós-modernistas ousaram, né, negar isso. Então, eles negam verdades assim, as mais básicas e as mais óbvias, né? E com alguns argumentos, até certo ponto, corretos,
verdadeiros, pelo menos teoricamente, né? Mas, de fato, nem tudo que é teórico, que é racional, de fato, é correto, né? Então, vamos lá, né? Então, a modernidade substituiu Deus pela humanidade e a pós-modernidade disse que o mundo não tem centro nenhum, né? Que não tem um ponto absoluto, uma referência absoluta, que nós só temos perspectivas diferentes de mundo, narrativas, né? Discursos, textos que conflitam entre si em busca de poder, né? Temos narrativas distintas em busca de poder. É uma coisa bem política, né? E a verdade, ela depende de como cada um interpreta determinado texto, né? Que nem o texto em si traz a verdade. O que seria verdadeiro, né? Daí que está o relativismo, né? Porque o que é verdade para um não é para o outro. E aí o que seria verdadeiro é aquilo que você entende de determinado literatura, né? De acordo com o seu conhecimento, né? Com o Uhum. seu cabedal de conhecimento, com o seu acúmulo de conhecimentos e de experiências que você teve a oportunidade de adquirir e de experienciar e de experimentar. Então, a partir disso, você interpreta tudo. E até certo ponto é verdade, né? Mas a gente É conversando verdade. na aula passada entende que isso não pode determinar a inexistência de Deus, mas isso pode nos dizer que o nosso conhecimento é limitado e que de fato existem várias perspectivas, mas que no fundo, pelo menos a gente crê, essas perspectivas são complementares e que possuem erros que podem ser corrigidas, né? E que isso não pode, a nosso ver, negar a existência de algo superior, que seria um absurdo, né? De onde veio tudo isso? Do nada? Do acaso? Né? Por que existe o universo? Né? Por que existe o ser humano? Por que Na existe alguma verdade, coisa ao invés do nada? esse pessoal se apega, né, à teoria do Big Bang, certo? E à teoria da evolução das espécies. Então, uma vez que a teoria da evolução das espécies virou a religião desse povo, né, porque é uma teoria, e Uhum, entretanto, ela, se existe uma verdade absoluta para esse pessoal todo, é a evolução. Né? Isso para uhum. eles é indiscutível, certo? Muito embora, enquanto teoria, ela nunca foi comprovada. Muito pelo contrário. Todas as evidências que eram esperadas, né, com o passar do tempo para comprovar a teoria da evolução, elas caíram por terra enquanto evidências científicas. Mas esse povo aí se apega a isso para poder negar a existência de Deus. Então, quer dizer, já que a ciência avançou tanto, né, e até agora a gente não conseguiu comprovar a existência de Deus, então vamos Uhum. para o acaso. Então eles se entregam, né, a acreditar numa teoria que já cientificamente já foi derrubado o evolucionismo. Pessoal, o evolucionismo, enquanto teoria científica, ele já foi devidamente contestado e comprovado que é uma falácia. Não aconteceu a evolução das espécies. Uhum, Não uhum, aconteceu. Agora, uhum, o, o status quo científico, né, não permite que isto seja apresentado para a sociedade, né,
civil, para os leigos. Então, a gente continua Para a grande aprendendo massa. na escola que aconteceu uma evolução das espécies que nunca aconteceu e já foi comprovado cientificamente que ela É. não aconteceu. Desculpe, Uhum. continue. Aliás, só fazendo um parênteses rapidamente sobre isso, existe na internet um abaixo-assinado de mais de 1.000 cientistas, né, que tem pelo menos o doutorado, porque para assinar essa lista internacional de cientistas ao redor do mundo inteiro, nos 5 continentes do mundo, né, nos 4 cantos da Terra, né, há cientistas que assinaram, discordando, é um manifesto de cientistas ateus, cristãos, hinduístas, budistas, que discordam da teoria da evolução, né? Eles dizem que a teoria da evolução não responde a muitos questionamentos, né? Então é bem interessante isso. E tem um documentário, se eu não me engano, o nome é um documentário norte-americano, o nome, se eu não me engano, é Not Allowed, que significa não permitido, ou expulsos, ou excluídos, que fala justamente da teoria do design inteligente, que reúne esses cientistas, né? Criacionistas, outros não são criacionistas, outros são cristãos, outros são de outras religiões, mas reúne vários cientistas que não acreditam mais na teoria da evolução, né? E que veem mais argumentos para a teoria de que existe um arquiteto, um desenhador do universo, né? Designer, uma pessoa que planejou, alguém que planejou o universo, né? Bem interessante esse documentário, Not Allowed. Tem pelo menos umas 2 versões aí legendadas no YouTube, vale muito a pena assistir. Mas continuando aqui, nós dissemos também que depois que a Idade Moderna substituiu Deus pela humanidade, logo em seguida, o indivíduo foi colocado no centro, né? No centro da humanidade. E, portanto, o centro do centro seria, então, o indivíduo, né? De acordo com o conceito do eu racional cartesiano, né? Como um eu autônomo, racional, que não era influenciado pelo fluxo da história, pela cultura do seu meio, seria um ser quase que absolutamente independente do seu contexto, né? Enquanto isso, por outro lado, os pensadores pós-modernos disseram o quê? Que, na verdade, o referencial para a verdade e para a ética é a comunidade ou grupo e não o indivíduo, né? E então nós dissemos que a sociedade pós-moderna ela é comunitária, né? E aí cabe um questionamento, né? Eu ainda não li o livro do professor Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, mas eu fico pensando se não está relacionado com o pensamento pós-moderno, né? Não existe mais o intelectual solitário, desapaixonado, que descobre a verdade, né? E só existe agora a comunidade, né? As pessoas não têm mais essa personalidade, digamos, forte, né? Para se autodeterminar numa boa medida, né? Então elas dependem muito da comunidade, do grupo, né? Da sua sociedade a qual elas pertencem, né? E dissemos também que a dominação da natureza através da descoberta dos seus segredos, mediante o método científico moderno, foi estabelecido pelo pensador da época, né, filósofo Sir Francis Bacon. Foi ele o pai, o criador
do método científico. E dissemos que, para contradizer isso, Michel Foucault diz que o conhecimento consiste apenas em interpretações, que são uma forma de nomear algo, além de um tipo de violência, né? Sendo essa violência um costume ou uma praxe das instituições sociais. Desse modo, de acordo com Michel Foucault, toda afirmação de conhecimento seria um ato de poder, seria uma imposição, é uma interpretação. Quando você diz que conhece, na verdade, você está impondo a sua interpretação à realidade. É isso que diz o Michel Foucault. E então nós comentamos que o exagero, nesta opinião, está em considerar o conhecimento, né, ou o ato de nomear os elementos e circunstâncias da realidade como sendo obrigatória ou necessariamente um ato de violência ou imposição, a menos que seja uma violência positiva, visto que resulta no reconhecimento do seu meio para que o homem possa situar-se, né? Me parece uma visão pessimista, né? E política, né? Não parece ser um pensamento propriamente de um filósofo, mas de um político, né? Ou um cientista político, né? Que vê tudo pela ótica da política. Isso é característico de quem é bastante influenciado pela filosofia marxista, né? Que vê tudo como uma luta de classes, uma disputa pelo poder, não é isso? Então, a gente já pode ver que tem influência do marxismo no pensamento pós-moderno, né? Dissemos também falamos também a respeito da dúvida sistêmica, né? Proposta por Descartes como método filosófico seguro para a obtenção da verdade inquestionável, né? Então, nós vemos com Francis Bacon o método científico e com Descartes o método filosófico racionalista para descobrir a verdade, né? E o contraponto da pós-modernidade à dúvida sistemática, esse método de Descartes, seria proposto aqui por Jacques Derrida, né? Que falava da literatura estruturalista, né? Contrariava a literatura estruturalista com argumentos do desconstrucionismo, que afirma que cada sociedade e cultura possuem suas estruturas conceituais ou categorias mentais distintas, contradizendo assim a universalidade dos conceitos formais kantianos que formavam o chamado eu transcendental, né? Então, não existe uma natureza humana, uma essência humana, como dizia Kant, né? A natureza humana para Kant seria o quê? Seriam conceitos na mente, inatos, inerentes à mente humana, que funcionariam como espécie de filtro para os dados brutos dos 5 sentidos humanos, né? Através dos sentidos, o ser humano recebe esses dados brutos e a mente humana classifica e organiza através de conceitos que a mente possui de maneira inata, já nasce com aqueles conceitos, era basicamente o que Kant dizia, né? Então, isto implica afirmar que o significado de um texto, né, como você disse antes, não estaria nele mesmo, mas no diálogo que o intérprete estabelece com ele, a partir da perspectiva do seu conhecimento. Ou seja, se não existe uma natureza humana invariável, se o ser humano não é o mesmo em qualquer lugar do planeta, então não existe uma conclusão única, obrigatória, necessária, que alguém vai concluir, que alguém vai inferir, a partir, por exemplo, um texto, ou a partir da leitura do mundo, né? Do entendimento da realidade externa, né? Ou da realidade do próprio ser humano interna, né?
da sua experiência, da experiência humana. Então, tal como ocorreria com o texto, também ocorreria ao mundo como um todo, não havendo assim nenhum centro ou referência transcendente, imutável, eterno e absoluto para a realidade. Né? Então, conhecimento nada seria mais do que uma perspectiva do eu, né? A partir do seu conhecimento, das suas experiências. Né? E nós falamos também da existência do ser pensante como verdade fundamental, inegável, axiomática para obter o conhecimento. Né? A era moderna, através de Descartes, falou do ser humano como um ser pensante, enquanto que a era pós-moderna, na figura do Richard Rorty, disse que a verdade não é a natureza reflexa da mente ou da linguagem, isto é, não haveria correspondência entre as realidades interior e exterior ao homem, visto que não existiria uma estrutura ou padrão universal comum a ambos, né? Então, assim, se não existe um padrão comum no universo, então não há como nós conhecermos, porque para conhecer é necessário que haja pontos em comum, que me permita entender, né, o que está fora de mim. Então, se não existe essa estrutura padrão, universal, comum, seria impossível o conhecimento. Né? É basicamente o que diz o Richard Rorty, né? Isso, evidentemente, é uma negação de Atos 17, 23, né? Atos dos Apóstolos 17, 23, onde se diz que Deus criou toda a humanidade a partir de um, né? A partir de um só homem, que foi o modelo para todos os outros, do qual todos os outros homens vieram. Então, se não existe esse padrão inicial, né? Então tudo é diferente. Como foi possível, então, que a humanidade existisse a partir de um homem, né? É uma coisa assim, é um disparate, né? E também Mas, falamos, na então, verdade, mencionamos a... essa pergunta que você fez, como que pode existir toda a humanidade a partir de um homem? O que a gente tem na ciência é a presença de um cromossomo feminino que ele comprova que todos nós viemos de uma única mulher. Né? Então, cientificamente está comprovado, né, que toda a humanidade carrega um cromossomo de uma única mulher original. Certo? Só que isso daí você não vê no Fantástico. Né? Isso daí, a comunidade científica, ela não... Esse tipo de estudo não vai para frente, ninguém fica sabendo. Não tem Né? divulgação, né? Não tem, não, muito pelo contrário, é É combatido pouca mesmo. divulgação. É combatido. O meio acadêmico, quando alguém escreve algo nesse sentido, né, esse cara não arruma mais emprego, não tem mais pesquisa para ele fazer, certo? Nenhum dos grandes mestres da academia quer trabalhar mais com essa pessoa. Né? E com relação ao que você está falando sobre essa o homem não encontrar mais uma verdade absoluta, não enxergar mais na natureza, eu queria acrescentar um, um raciocínio que é o seguinte: quando o ser humano se afastou de Deus, né, colocou o homem no centro de tudo, para resolver os problemas, e o homem conseguiu dar um salto grande, embora não tenha resolvido os problemas da humanidade. Por isso que o modernismo acabou sendo combatido pelo pós-moderno, porque essa ideia de vocês aí não resolveu nada. E aí eles
continuaram indo cada vez mais valorizando o indivíduo. As liberdades pessoais, a interpretação de um texto, né? A verdade enquanto algo pessoal e por isso mesmo relativo. Né? O homem não encontrou, Subjetivo. Muita o homem não subjetividade, encontrou a né? solução, certo, para o seu problema através do modernismo, e ao invés dele pegar e falar, pô, vamos dar uma olhadinha para Deus, não, ele continuou indo mais para dentro de si mesmo. E quanto mais esse movimento vai internalizando, o homem vai descobrindo que ele é um doido mesmo. Né? Hoje a gente tem aí gente que pensa que é gato. Né? A gente tem gente aí que o cara serra o canino dele, corta a língua no meio, implanta chifre. Aham, Né? Tudo em aham. nome o quê? Da liberdade individual. É, Né? E do tudo subjetivismo. isso vai contra o evangelho. Vamos colocar falando do Claro, né? evangelho mesmo. Né? Por quê? Porque Jesus virou para a humanidade, certo? E falou assim, ó, é chegado o reino de Deus, arrependam-se, certo? Pessoal, o evangelho da salvação é você negar a si mesmo. E todo esse movimento que o Emmanuel está deixando bem claro aí para a gente, tem o homem no centro do negócio, consolidado, certo? Como a fonte, né, dos desejos. Eu preciso atender minhas necessidades, eu preciso correr atrás da minha felicidade, eu preciso É ser o foco. respeitado na minha individualidade, Uhum. certo? O que Jesus anunciou com o Evangelho foi justamente o oposto disso. O exemplo que ele deu, certo? Ele era Deus. E ele abandonou a sua forma de Deus e se fez em forma de homem. Uhum. Né? Então, tudo isso que a gente está vendo, certo? Que está sendo colocado, resume-se muito facilmente para quem não gosta de filosofia nem nada, no seguinte: é para ir contra o evangelho. É para criar uma geração de pessoas que nunca vão querer negar a si mesmo, que nunca vão achar que precisam se arrepender, que nunca vão entender que tem que se converter do seu mau caminho, certo? Então, a consequência, né, desse pensamento filosófico, dessa evolução na forma do homem enxergar a realidade, ela vai chegar num indivíduo que ele não quer nem saber do evangelho, Com certeza. certo? O Continua aí. evangelho é só mais uma narrativa, né? É só mais uma narrativa para esse Mais pensamento uma narrativa. pós-moderno, certo? É só mais uma história que pode ser útil para um determinado grupo, porque tudo é relativo e, na verdade, nada é verdadeiro. Tudo são mentiras úteis para a sobrevivência e para o relacionamento relativamente pacífico entre os grupos. Né? Nada é algo absoluto, nada é algo de fato divino e sagrado. Né? Tudo é criação humana. O próprio ser humano é uma criação dele mesmo, certo? Então você vê aqui absurdo, né? Isso me faz lembrar um versículo bíblico, se eu não me engano, em Salmos 42:7, onde diz: um abismo chama outro abismo, né?
Então, o salmista estava numa situação difícil e pediu socorro de Deus, né? Mas aplicando para esse contexto secular, do pensamento secular humano, a gente pode dizer que o modernismo, depois que ele se secularizou, ele foi um abismo para a humanidade, que provocou um abismo ainda maior, que é a pós-modernidade. Tá? Isso aí. E só que a gente precisa se situar nesse contexto, até porque nós somos contemporâneos disso, para que a gente possa entender e ver o que a gente tem de pós-moderno em nós e possa excluir certas ideias, certos pensamentos e nos aproximarmos cada vez mais da essência do Evangelho de Cristo, né? Da sua mensagem. Então, é interessante, inclusive o professor Olavo de Carvalho, ele fala que a gente deve mapear as nossas ideias, né? Fazer uma espécie de pesquisa dos nossos pensamentos, né? Das origens, de quem veio, quem pensou primeiro, aquilo que a gente pensa hoje. É de fato um pensamento nosso ou veio de alguém antes de nós, né? Qual a origem dos nossos pensamentos? Porque a gente vive uma vida corrida, né? De trabalho, de estudo, muito atarefados, né? E a gente vive uma vida assim no automático, sem pensar muito, sem refletir o que nós somos, né? O que nós pensamos, né? Se o que a gente pensa de fato é genuinamente nosso. E muitas vezes não é. A gente acha que é autêntico, que é original, mas na verdade a gente só está seguindo muitas vezes a ideia de outras pessoas. E é necessário que a gente tenha consciência das nossas ideias, né? Se são de fato nossas, né? Então, eu não sei se você está com material aí em mãos, Ari, Tô sim, tô sim. tá? Então, eu pediria para você ler o item 6 do nosso quadro comparativo, à esquerda, e eu leio à direita. Pode ser? Só um 6. minuto. Tem um monte de coisa aberta aqui. Você quer que eu leia qual lado? O A lado esquerda ou a direita? esquerdo, Tá aqui. O ser da pensante coluna. como uma substância, o ser Isso, humano como uma substância pensante ou racional e autônoma, que é o que seria o pensamento moderno, né? isso. E eu fiz o seguinte comentário, que diz assim: este pensamento iluminista de Descartes fundamentou a afirmação kantiana de que o ser humano é o mesmo em todo lugar, ou seja, a proposição de Kant relativa ao eu transcendente, aquela ideia de natureza humana, que é igual em todo lugar e que tem a ver com conceitos ou categorias fundamentais inatas à mente humana, inerente. A pessoa já nasce com essas categorias que organizam os dados brutos dos sentidos e que posteriormente permite à mente humana também correlacionar esses dados, né? Classifica, organiza e correlaciona na mente, né? Os dados brutos através desses conceitos universais, que são inatos à mente humana. E esse seria um elemento, pelo menos, da natureza universal, de acordo com Kant, né? Que foi chamado de eu transcendente, kantiano, né? Mas a pós-modernidade diz o quê? Ó?
No coração da filosofia pós-moderna encontra-se o pensamento de que tudo é diferente de tudo, né? Ou seja, não existe natureza humana. Cada pessoa é uma natureza diferente. Ou seja, não existe identidade, semelhança, né? Harmonia ou correspondência e coerência entre os elementos que constituem o universo, o mundo, a nossa realidade. Então, fiz o seguinte comentário. Acredita-se que esta afirmação seria o fundamento da teoria ou hipótese do multiverso, ou ainda pode ser interpretado como cinismo, impiedade e rebelião em relação ao padrão divino, certo? Porque assim, se tudo é diferente, se cada ser humano é uma natureza distinta, né? Então isso pode fundamentar a ideia do multiverso, né? De que existem mundos diferentes, né? E paralelos, que convivem de maneira paralela, né? Então essa é a ideia da pós-modernidade. Mas o que diz o item 7, Ari? O mundo físico, como uma máquina cujas leis podem ser apreendidas pela mente humana. O mecanismo de Isaac Newton. Mecanicismo. Essa é a ideia mecanicista de Isaac Newton, né? Ele olhava para o universo e via o universo como se fosse uma máquina, um relógio que funcionava de maneira regular, precisa, né? E ele tinha a ideia, uma ideia deísta, ou seja, Deus criou o universo como um grande relojoeiro, deu corda e deixou ele trabalhar. Deus fica fora do universo e não intervém. Isso é o deísmo, diferente do teísmo, né, que acredita na intervenção divina. Então, o Newton ele acreditava que era possível que as leis do universo fossem apreendidas. Ele acreditava que existiam leis e que essas leis de funcionamento poderiam ser apreendidas, né? Mas a pós-modernidade o que diz? Diz o seguinte: que devemos abandonar a busca pelo significado unificado da realidade, né? E as leis da ciência e os sistemas teóricos da filosofia são essa tentativa, né, de dar um significado único à realidade. Então, a pós-modernidade preconiza, preceitua, prescreve o abandono dessa busca por um significado único da realidade, né? Objetiva. Para eles não existe esse significado único, né? E se houvesse, o ser humano não teria condições de apreender, de entender, né? Não teria meios, nem capacidade de entender, certo? O que diz o 8, Ari? O projeto iluminista, revelar os segredos do universo para pôr a natureza a serviço do homem, criando assim um mundo melhor. Este projeto implica um gerenciamento ou administração racionalista da vida por meio da tecnologia para o aperfeiçoamento da existência humana. A crítica da obra O Admirável Mundo Novo de Huxley se referia a este projeto. Na verdade, é uma pergunta com exclamação, né, que eu fiz aí. A crítica da obra Admirável Mundo Novo de Huxley se referia a este projeto iluminista? Eu acredito que sim, né? Mas, na verdade, eu não li esse livro, né? Quem já leu esse livro poderia nos confirmar essa questão, né? Então, assim, parece, num primeiro momento, muito bom, né? E, de fato, me parece algo correto, mas, como a gente vai ver logo adiante, existem alguns óbices, né, nesse projeto iluminista, né? Não é à toa que houveram críticas e esse provavelmente é um livro, né, do Huxley
que faz uma crítica a esse projeto iluminista. O pós-modernismo diz o seguinte: o método científico de Bacon, Francis Bacon, e a dúvida sistemática de Descartes não são mais considerados de maneira positiva como infalíveis para a descoberta da verdade e para a produção de conhecimento plenamente confiável. Então, a pós-modernidade desconfia da capacidade do método científico e do método da dúvida sistemática de nos levar à verdade absoluta, exata, precisa, objetiva, né? E assim, até onde eu sei, de fato, a ciência ela se aproxima da verdade, assim como o pensamento humano, né? A gente, em alguns pontos, a gente descobre verdades, né? Mas a gente não sabe ainda completamente algumas coisas, né? Ou muitas coisas ainda. E então, de fato, isso aqui me parece verdadeiro. De fato, a gente não chega a todo o conhecimento através da ciência e através da racionalidade, né? E daí ser possível outros meios de se obter o conhecimento, que é o que a pós-modernidade vai propondo através do que ela chama de holismo, né? O holismo. O que diz o item A, Ari, a respeito das suposições epistemológicas, né? A gente vai para esses detalhes das suposições epistemológicas. Epistemologia tem O a ver com a conhecimento é preciso conhecimento. ou exato, objetivo e bom. Isso. Né? A modernidade, ela tinha essa suposição, acreditava que o conhecimento era exato, preciso, objetivo e bom. A pós-modernidade diz outra coisa, bastante diferente. Ela diz o seguinte: o conhecimento não é preciso ou exato e nem sempre objetivo e bom. Pelo menos, em boa medida, ele, o conhecimento, é subjetivo e pode ter efeitos negativos. Tá? Isso aí está correto. Eu fiz o seguinte comentário a respeito. O conhecimento não é meramente objetivo, nem apenas subjetivo, mas apresenta uma medida de cada uma destas qualidades. Ele é, em parte, objetivo, em parte, subjetivo. A realidade objetiva limita a subjetividade ou lhe determina parâmetros ineludíveis, que você não pode escapar. Tem alguns parâmetros que a realidade objetiva, que independe da nossa subjetividade, da nossa vontade, da nossa imaginação, ela impõe, né, para nós certos parâmetros que pode impedir ou que, se você tiver criatividade, você pode usar esses parâmetros para inventar certas coisas, né? Mas nunca você pode driblar, nunca você pode dizer que certos parâmetros não existem, certo? E eu continuo dizendo o seguinte: essa linguagem exagerada de ambas as partes, ou seja, da era moderna, da mentalidade moderna e da mentalidade pós-moderna, porque a modernidade diz que o conhecimento é objetivo, 100% objetivo, exato, preciso e bom. Enquanto que a pós-modernidade chega ao ponto de dizer que o conhecimento é quase que 100% subjetivo, pessoal, relativo, depende da perspectiva de cada um. Eu acho Tá? que você está Então, esquecendo um ponto aí, né, onde a pós-modernidade considera o conhecimento como uma forma de poder, uma forma de construção social, uma forma de violência, né? Então, por isso que o conhecimento não pode ser bom, por isso que o conhecimento não pode ser preciso, exato, né? Porque ele é uma forma de exercer o poder. O conhecimento está a serviço do poder, do domínio. uhum, E isso é uhum. verdade, né?
Isso É, em certos isso é uma contextos, em forma de certos verdade, momentos, é né? É uma verdade. visão que você pode ter, certo? Mas aí você está sendo, né, considerando dessa Desonesto. forma, né, considerando dessa forma, você está tratando uma coisa relativa de forma absoluta. Porque nem sempre o conhecimento ele age como uma forma de poder, como uma forma de domínio. Muitas vezes, como Uhum. o que a gente está fazendo aqui, né, a gente está falando sobre conhecimento, a gente está compartilhando conhecimento e a gente não está querendo ter domínio sobre ninguém. A gente não está questionando uma construção social, certo? Nós não estamos praticando nenhuma violência, embora nós estejamos abordando conhecimento. Então, você vê que a própria lógica do pós-modernismo, em si mesmo, ela já perde, certo? Qualquer. Ela não se sustenta. Não se sustenta. Me, Infelizmente, me, né? me lembra, me lembra uma frase aí muito corrente, né, no nosso meio, que faz parte da estratégia revolucionária, né? Acuse-os do que você é, né? Então você vê que o Michel Foucault, ele quem disse isso, que todo conhecimento é interpretação e um tipo de violência, porque impõe à realidade, aos elementos da realidade, às circunstâncias, né, da realidade, uma interpretação obrigatória. E que outra coisa não fez, se não esta, a mentalidade pós-moderna? Ela, Exatamente. ela impôs uma interpretação para a realidade. Ela fez, portanto, uma violência, né, de acordo com o Michel Foucault. E, de fato, no caso da pós-modernidade, acredito que foi uma violência mesmo, né? Porque de maneira desonesta ela tirou conclusões, né? Extrapolou nas suas inferências de tal maneira que concluiu que a realidade é relativa, que não existe Então, verdade, né? Que Deus não todo existe, esse, coisa do tipo, né? todo esse raciocínio, né, ele chega à inversão de valores que a gente tem hoje, né? Ele chega à imposição do que é politicamente correto, certo? Então, você não tem mais o direito de contestar que existe uma dívida histórica que foi causada pelo, pelo homem branco, né, ao escravizar o homem negro e a gente tem que pagar essa dívida histórica. Poxa vida, né? Vamos resolver isso através da meritocracia? Né? O que vale não é a cor da sua pele, o que vale é o seu esforço, é o que te motiva, né? É o Uhum. que a forma como você até mesmo se relaciona, né, com todas as pessoas, não só com as minorias, certo? Então, Uhum. a gente tem consequências desse tipo de pensamento, certo? Que, por exemplo, né, é impossível a gente escapar da realidade do que aconteceu hoje, de você ver políticos conseguirem mudar uma decisão judicial defendendo um preso no STF em 2, 3 horas, certo? Eles subverteram tudo, né, em nome de daquilo que eles defendem, Da sua certo? Ah, ideologia, não, é né? o Da Estado sua. democrático de direito. Ah, não, isso aqui que nós estamos fazendo é a luta pela democracia. Que luta pela democracia, meu amigo? Você está defendendo um cara que foi preso, que é um criminoso. Você está dizendo que ele é um perseguido. E ele
Aham. está dando um prejuízo enorme para o Estado, porque está consumindo recurso que não precisava estar consumindo, foi mandado para ficar perto da família dele. Foi uma medida humanitária, até mesmo. E é Né? uma E é verdadeira, muito verdadeira, contraditório tudo isso. e é uma verdadeira violência às palavras, né? Eles colocam os conceitos e os significados que eles querem para as palavras que soam bem na sociedade, né? Como democracia, né? Exatamente. Justiça, e só que eles usam essas palavras com outro significado, né? Deturpam e corrompem o Eles significado estão delas. apenas interessados em si próprios. Tá? Então, assim, não existe Nas... ali uma preocupação com o bem-estar social, com justiça social. Eles falam que defendem os pobres, mas eles não defendem pobre coisa nenhuma, certo? Então, desculpa eu usar esse exemplo, mas é que é muito evidente que o pós-modernismo virou a nossa sociedade de cabeça para baixo, certo? Que de Uhum. uma lógica filosófica mínima não existe. A única coisa que se quer, né, se parte do princípio de que, meu, tudo que está aí está errado, a gente precisa contestar, a gente precisa subverter, certo? Aham. A gente precisa acabar com esse modelo judaico-cristão, né, que criou o homem branco opressor. Gozado que o modelo judaico-cristão que criou o homem branco opressor, né, toda a tecnologia, todo o conforto que a gente tem aí hoje é resultado disso. E não foi só o homem branco opressor que participou disso. Aham. Né? Aham. Com Tivemos certeza. mulheres brilhantes, tivemos pessoas de todas as raças desenvolvendo tecnologia, fazendo invenções, mas a Uhum. sociedade está organizada dessa maneira. E o que se pretende é o quê? É subverter tudo. Né? O correto é a anarquia. Então, eu vou dar o mesmo exemplo que eu falei na aula passada. Cara, pega as suas coisas, vai para o meio do mato e começa lá. Vai lá, certo? Seja coerente. Se essa sociedade aqui não presta, então tudo que tem aqui não presta. Abre mão de tudo e vai começar lá no meio do mato. Eu assisti um filme que eu recomendo até as pessoas assistirem, muito bacana, Capitão Fantástico. Né? O cara pega a família dele e entra no meio do mato e vai viver como um comunista que ele é. Coerente, coerente. Né? Só que a hora que Tem que ele voltar para a precisa, Idade das Pedras, né? mais ou Idade menos, das mas na hora que ele Cavernas, na Idade das precisa, Pedras. né, ele vai lá na cidade, ele compra os bens dele. É fácil você ser socialista, comunista, numa sociedade, né, que tem tudo. Agora, É muita picaretagem, na verdade, né? Com pose é, de é, intelectualidade, né? o objetivo De central disso bem, querer o tudo, bem dos pobres. né, Isso é o populismo, né? Você objetivo central usa. disso tudo aí, Emanuel, é ir contra o evangelho. É criar pessoas, né, que eu queria chegar nesse ponto que no final do capítulo, né, o autor faz um apelo à igreja para que conheça, né, a pós-modernidade, para que possa saber como anunciar o evangelho para eles e tudo mais, Isso. porque esse é o desafio da igreja. Cara, meu, eu Uhum. discordo totalmente dessa afirmação final, porque a gente tem que anunciar o evangelho como ele é. Não importa se você vai falar para um pós-moderno ou para quem quer que seja. Né? A gente anuncia, né, o evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não tiver fé, meu amigo, você
não vai agradar a Deus. O justo vive de fé, certo? Uhum. Não, A sem dúvida. O que justiça de você Deus se falou, manifesta na fé. E tudo isso que a gente está vendo, essa construção que você está apresentando, é para quê? Para que a fé genuína, certo? Num Deus bom, num Deus amoroso, num Deus que quer se relacionar com a humanidade, essa fé, ela não tem valor. E isso nesse contexto filosófico, né, que você está apresentando aí de forma muito clara, comparando, né, como o homem caminhou de um abismo para outro abismo. E a única coisa que vai poder dar a esperança, que vai poder recuperar o indivíduo, é o Evangelho. uhum, Né? uhum. De fato, o que você fala realmente é muito importante, porque o evangelho é universal e o ser humano tem as mesmas necessidades que são supridas pelo evangelho, né? O ser humano ele precisa de salvação, ele precisa conhecer a verdade e, como você disse, ele precisa de justiça que vem através da fé. Essa justiça que a Bíblia fala é o perdão dos nossos pecados, porque sem perdão é impossível que haja salvação. Então Cristo ele veio para receber no nosso lugar o castigo que nos traz a paz, como disse o profeta Isaías no capítulo 53, né? Que nos traz a paz com nós mesmos e entre nós e Deus, porque pelo sacrifício de Cristo justiça é feita, ele recebe o castigo que nós merecemos, Deus se satisfaz, né? A sua justiça é satisfeita, porque Cristo recebe o castigo no nosso lugar, e então ele pode nos perdoar e graciosamente entregar a salvação, o perdão e a salvação, mediante a fé, por meio da fé, e não por obras, né? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se jactancie, para que ninguém se ensoberbeça e acha que está salvo porque merece, porque é uma pessoa boa, né? Bom mesmo, na sua totalidade, de maneira absoluta, só Deus de fato é bom. Daí, por isso que Jesus falou, né, ao jovem rico, por que me chamas bom? Né? Bom, há um só que é Deus. E enquanto Cristo era humano, ele podia dizer isso como ser humano. Ele era 100% humano e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas como humano, ele falou àquele jovem, né? Por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus, né? Mas para finalizar por hoje, né? Já passamos das 9h05, não é isso? 9h05 agora. Vamos ler esse item. Eu vou finalizar aqui o comentário e ler o item B, né? Mas deixa eu só finalizar aqui esse comentário, que diz o seguinte: essa linguagem, né, tanto de um lado quanto de outro, da mentalidade moderna e do outro lado a mentalidade pós-moderna, uma dizendo que o conhecimento é objetivo, 100% objetivo, e o outro dizendo que, chegando a dizer que não, que o conhecimento é 100% subjetivo, né? Que o conhecimento humano é todo subjetivo e mesmo que a realidade é toda ela subjetiva, né? Então essas linguagens exageradas de ambas as partes consistem num expediente, né? Num meio, numa forma política para transformar ideias em movimentos culturais, a fim de influenciar toda a sociedade. Então você chega com ideias exageradas, né, com frases de efeito, para chamar a atenção das pessoas e conquistar adeptos. E dessa forma, você transformar ideias
pessoais ou de um determinado grupo pequeno da sociedade, um grupo de intelectuais, em um movimento cultural, né? Acredito que essa linguagem exagerada seja um expediente político, né? A menos que a pessoa seja louca, né? Se a pessoa for louca, tudo bem, ela pode acreditar que o conhecimento é 100% objetivo ou 100% subjetivo, né? Eu acho um exagero de ambas as partes. Há uma medida de cada uma dessas qualidades, né? Mas o que é que diz o item B e a gente encerra por hoje, neste item? O conhecimento é acessível à mente humana. Enquanto que a pós-modernidade diz, não existe conhecimento verdadeiro. E se houvesse o conhecimento verdadeiro, o homem não teria capacidade ou meios de apreendê-lo, né? Há uma porção de verdade em cada uma dessas afirmações, né? A gente sabe que não é porque nós não temos o conhecimento completo de todas as coisas, nos seus mais mínimos detalhes, exaustivamente, que nós não tenhamos conhecimento, né? Então, nós não conhecemos tudo, mas nem por isso nós deixamos de conhecer tudo. A gente conhece muito de algumas coisas, pouco de outras. A gente conhece de maneira mediana outras coisas, né? Mas porque você não tem todo o conhecimento, você dizer que não tem conhecimento nenhum, né? Já é um exagero, para mim, é algo desonesto. E é isso que dá a entender a pós-modernidade, que o ser humano, na verdade, não tem conhecimento nenhum, tudo não passa de, como eu já disse, de narrativas, de mentiras úteis, né? Para a gente sobreviver. Mas por hoje é só, pessoal. Já deu a nossa hora, né? Muito obrigado pela presença de vocês assistindo esse vídeo, pela presença do Ari Neto, né? É um privilégio para nós aqui apresentar esse programa e poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que vamos adquirindo, né? Na leitura deste livro e comparando com as escrituras sagradas a essas teorias, esses pensamentos, né? Então, muito obrigado pela audiência e pela presença do nosso amigo Ari Neto e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Pessoal, um abraço e um beijo do Café com Queijo aí. Boa semana para vocês. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Boa semana.